gentileza, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, eu prometo que você, muito rápido, mais ou menos. Quem que estava aqui ontem à noite no Fruto Fiel? Dá um glória a Deus. Que delícia. Fruto Fiel? Ah, Provérbios 14. Que delícia que foi ontem. Eu não sei se você reparou. O apóstolo, ele fala que ele ficava contando as pessoas, as cadeiras, né? Ele ficava contando, aqui tem tantas, então é tanto. Eu não sei se você reparou, ontem não tinha a igreja do apóstolo Rogério, porque eles tinham um evento lá, e não tinha a igreja do pastor Alexandre, porque eles também estavam fazendo o fruto fiel deles. E não sei se você reparou, que quase não tinha lugar vazio. Uma vez uma pessoa chegou para mim, nós só enchemos a igreja porque eles estavam aqui, porque tinha outras igrejas. Ontem não tinha. Ontem era só nós. E nós enchemos a igreja. Poucos lugares vazios. Daqui a pouco vai ter um monte de foto aí, você vai poder constatar isso. Poucos lugares vazios. Isso porque você se empenhou, você se esforçou. Você está ganhando vidas. A nossa igreja é uma igreja na visão celular, no modelo dos 12. Nós nascemos de uma célula. E nós não sobrevivemos sem célula. É fato. Então, líder de célula, você que é líder de célula, comece a orar para você multiplicar a sua célula. Porque o Senhor tem me dado a direção nesse sentido. Vocês precisam multiplicar. Vocês precisam multiplicar e nós vamos multiplicar. Nos próximos dias eu vou começar a pedir informações da sua célula. Por exemplo, pastora Rosana, tem quantas pessoas na célula? No caso dela já são os 12, né? Então tem quantas pessoas lá? Quantos são os seus 12? Quem são? Quem desses 12 tem escola de líderes? Quem desses 12 que tem escola de líderes que estão aptos a abrir a célula? Quem tem célula? Quem não, sabe? Essas coisinhas. Porque a gente precisa saber. Quando alguém vai para a guerra, não vai assim, galera, vocês que estão aqui, vocês vão para lá, vocês que estão aqui, vocês vão para lá, você sabe dar tiro? Não sei, beleza, então, toma um fuzil aí. Não é assim. É tudo organizado, preparado, pelotão, companhia. Charles, desculpa. Charles e Raquel! Ei! Amados, queridos, amados, são mesmo, muito amados. E quando eu cheguei aqui, a Raquel já estava, aí logo depois veio o agregado Charles. E glória a Deus pela vida deles, e uma bênção tê-los aqui conosco. E muito bom revê-los, e agora com 2 filhinhos lindos. A menina a gente já tinha conhecido, nasceu aqui, mas o mineirinho ali a gente não conhecia não, né? O mineirinho comedor de queijo. Gustavo, bem lembrado. E Gustavo a gente não conhecia. A cara do Charles, mas branquinho igual a Raquel. Não é preto que nem o Charles, é branquinho igual a Raquel. É a cara de um loirinho igual a mãe. E glória a Deus por isso, né? Então nós precisamos nos organizar. A gente precisa se organizar. A gente não pode ir para a guerra de qualquer jeito. A gente não pode ir para a guerra, não pode ir para a batalha sem saber com quem a gente pode contar. Como é que a gente vai invadir um território sem saber quem que vai soltar bomba, quem que vai dar tiro de fuzil, quem que vai... Eu falo essa linguagem porque é a linguagem que... Né, Sanders? É a linguagem do dia a dia. Então, a gente precisa se organizar para crescer. Amém? Então, nos próximos dias, por favor, se você, líder de célula, já puder ir preparando uma listinha, um relatóriozinho aí, eu vou te pedir aí no decorrer das semanas aí, pelo WhatsApp mesmo, e a gente vai se falando. Tá bom? Porque eu sei que o Senhor quer dar territórios novos. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós. Amém? Provérbios capítulo 14, versículo 11 diz assim, é só isso. E eu acho que hoje você não precisa de mais nada que isso. A casa do ímpio será destruída, mas a tenda do justo florescerá. A casa do ímpio será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo louvor, pela adoração, pelo teu mover nesse momento, pela tua mão que estava sobre nós, e Pai, continua conosco, em nome de Jesus.
Que, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa falar conosco, ministrar o nosso coração, através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Caia todas as escamas dos olhos, todo o tampão do ouvido seja retirado e que o véu do coração saia em nome de Jesus, para que essa palavra encontre terra fértil, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, me usa da forma como o Senhor quiser, tudo aquilo que foi estudado e preparado, seja nada diante de Ti, da Tua sabedoria e do que o Senhor quer fazer nessa igreja. Espírito Santo, Te damos total liberdade na nossa vida, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o tema dessa palavra é: a casa do justo florescerá. Então você que tem plantinhas, ela vai ter flor, é isso, amém? Mais ou menos isso, também vai ter flor, mas a casa do justo florescerá. Essa semana Deus nos ensinou códigos de honra, fomos ministrados todos os dias, desde domingo fomos ministrados, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia uma palavra, cada dia um tema, cada dia um negócio novo, e tudo voltado para a família, porque a família é território de honra, a família é um território que o Senhor tem, que se apraz, tem prazer. Família é o lugar onde a gente vive. Nós vamos à igreja, a gente vem aqui, eu me sinto muito bem aqui, que nem eu falei ontem, aqui é a minha segunda casa, e é mesmo, aqui é a minha segunda casa, é aqui onde eu encontro os amigos, é aqui onde eu encontro os irmãos, é aqui onde eu me alegro, é aqui onde eu me entristeço, é aqui onde a gente tem guerra, é aqui onde a gente tem paz. Mas a nossa casa, a nossa família é o princípio, a nossa família é a primeira, tudo começa na nossa família. Tudo começa na nossa família. Se a Silvana não tivesse orado durante tantos anos, eu não estaria aqui hoje. Se ela não tivesse se dedicado à oração, se ela não tivesse se dedicado a buscar ao Senhor, para que eu viesse, não tinha isso. Eu não estaria aqui. A gente não estaria recebendo a palavra profética. A gente não teria campo para avançar, enfim. Porque tudo é na família, tudo começa na família. E nessa semana a gente aprendeu esses códigos de honra para aplicarmos na nossa célula principal, a nossa família, o seu lar, porque lá é o seu lugar. O Senhor tem os olhos voltados para o seu lugar, para a sua família. A sua família é alvo de bênção do Senhor. E o versículo que a gente leu, Provérbios capítulo 14, versículo 11, é uma mistura de alerta, é uma sentença e uma promessa. Em um versículo, em poucas palavras, tem um alerta, tem uma sentença e tem uma promessa. O rei Salomão escreveu esse provérbio aqui, escreveu essas palavras inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e ele traz esses três elementos. Ele é um alerta para o ímpio, sobre a condição de ímpio, as consequências da sua impiedade. É um alerta para o justo também. Então a casa do ímpio será destruída. Ímpio, se liga, fique esperto. É um alerta para o justo, é um alerta para o justo. Justo, a casa do ímpio vai ser destruída. Então, justo, fique esperto, não seja ímpio. É uma sentença, porque o Senhor está sentenciando, Ele não está falando, talvez a casa do ímpio seja. Não, a casa do ímpio será destruída. É uma sentença. Quando a gente vai num tribunal, quando a gente vai no fórum, o juiz ele decreta lá. Olha, é assim. Ele não vai falar, olha, talvez, viu, Jean, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido. Não. Quando ele fala, é isso, pronto, acabou. E Deus é o nosso juiz. E Deus é o nosso juiz. E Ele falou, a casa do ímpio será destruída. É uma sentença. É uma sentença. É o alerta, continua sendo alerta para o justo. E se você abandonar a justiça de Deus, não é uma ameaça, é um alerta. E o terceiro é uma promessa. É uma promessa. Ao mesmo ponto que a casa do ímpio será destruída, a promessa para o justo é: justo, a sua casa florescerá. A sua casa vai florescer, é uma promessa de Deus. Amém? E quem é o ímpio?
Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que pratica a impiedade. Olha só, e o que é impiedade? Eu gosto de fazer essas coisas, cara, muito legal. Impiedade, falta de piedade. Falta de piedade, falta de respeito, de amor a Deus, o que exprime desprezo pela própria fé. Ausência de compaixão, crueldade. Então, não nos enganemos, nós que estamos aqui, nós que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, não nos enganemos, mesmo aqui, mesmo crendo, nós podemos nos tornar ímpios. Não, o ímpio não é aquele cara lá que mata a galinha só, que põe as velas na esquina, não é aquele que faz o que, sei lá, qualquer coisa aí, não é esse só, também, mas se nós não vigiarmos, nós vamos nos tornar ímpios. Porque ele fala aqui, ó, impiedade, falta de respeito e de amor a Deus, exprime desprezo pela própria fé. Isso está na Bíblia? Não, está no dicionário, cara. Só se procurar na internet, tem isso aqui, ó. Eu acho que não foi nenhum crente que escreveu esse negócio. Não sei, né? Mas... E quem que é justo? Quem que é o justo? O justo é aquele que é justificado. Quando você escreve o texto lá no Word, você justifica o texto, né? Você justifica o texto. E é assim que Jesus fez com nós. Ele aparou as arestas. Quando ele morreu na cruz e o sangue dele foi vertido, e esse sangue veio sobre nós quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, ele nos justificou, nos tornou justos. Justos. Nós somos justificados não pelas nossas obras, não porque nós somos bonitos, não porque eu sou careca, porque eu tenho barba, não. Eu sou justificado porque eu dou uma cesta básica todo mês para uma instituição de caridade. Não. Eu sou justificado porque eu sou corintiano. Manifestou já. Manifestou ali, ó. Eu sabia, cara, eu sabia. Meu, passa uns anos, mas o cara não muda, velho. Cutucou o vespeiro lá. Eu sabia. Ai, que bom, Charles, que gostoso. Que bom que você não mudou. Que bom. Mas não é pelas obras, é pela fé. É pela fé. Nós somos justificados porque nós cremos em Jesus, nós cremos no sacrifício. É por isso que nós somos justificados, é por isso que nós somos chamados de justo, e é por isso que essa promessa está sobre a nossa vida. A sua casa, justo, florescerá. Eu não sei se você recebeu, mas a sua casa florescerá. Amém? Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Eu quero ler para você. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Acho que dá para baixar um pouquinho e tira essa. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Em outras traduções, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos ou os ímpios. Serão como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos ou dos ímpios leva à destruição. Salmo capítulo 1. Ou melhor, Salmo 1, não tem capítulo 1, é Salmo 1. Tem capítulo. Salmo 1. Esse é o salmo que foi escrito pelo rei Davi e revela
Feliz é o homem que honra a Deus. Feliz é o homem que honra a Deus. Feliz é o homem que por Deus é honrado. A honra é via de mão dupla. Você honra e é honrado. Você honra e é honrado. Feliz é o homem que honra a Deus. Lemos ainda que esse homem justo é comparado com uma árvore. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí. Olha que árvore bonita. Tem umas que são mudinha, mas tem outras que são árvore. Quer ver? Ó, fica de pé, Jennifer, por favor, Diego. Vai lá. Aí, estou falando, ó. Ele é uma árvore, um pinheiro bem alto, e ela é uma mudinha. Aí, tá vendo? Brincadeira, desculpa aí. Eu precisava. Ontem eu estava aqui, né? Terminou o Fruto Fiel, a gente ficou aqui até o final, lá limpando lá a sala. Tal. Quando eu saio, vejo assim uma bolsa. Eu falei, meu Deus, largaram uma bomba aqui. A benção ali, esquece a bolsa, cara. Jesus Cristo. Meu Deus, a mudinha. Mas você é comparado a uma árvore que é plantada junto aos ribeiros. Uma árvore que é plantada junto aos ribeiros. A árvore que é plantada junto aos ribeiros é aquela que tem alimento farto. Tem alimento farto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir perto de um rio. A margem do rio ela é meio úmida. Porque a água está ali batendo o tempo todo. E uma árvore que está plantada ali, ela sempre tem água, sempre tem alimento, sempre tem os minerais. Então, uma árvore plantada junto aos ribeiros, você é comparado, na palavra de Deus, você que é justo, é comparado a uma árvore que é plantada junto aos ribeiros, que sempre tem alimento. Essa árvore que tem alimento, que está plantada junto aos ribeiros, ela tem, por ter alimento, vai crescer melhor, ela aprofunda as raízes na terra. Aprofunda as raízes na terra. Isso significa o quê? Dali ela não vai sair, ninguém vai tirá-la dali. Ela vai ficar ali, plantada, firme, forte, bem alimentada, bem alimentada. Ela é comparada, você que é um justo, que é comparado a essa árvore, as suas folhas são verdes, não murcham, não caem, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Você é esse homem, você é essa mulher. Você foi plantado na palavra de Deus. Ali, na palavra de Deus, as suas raízes precisam ser aprofundadas. Você que é comparado a essa árvore, na palavra de Deus, precisa ter as suas raízes aprofundadas. Quando você aprofunda as raízes na palavra de Deus, você tem alimento farto sempre. E os seus frutos vão aparecer. E nós somos chamados para darmos frutos. E esses frutos precisam permanecer. Ontem a gente estava aqui no Fruto Fiel. E a gente viu um monte de gente aqui. Um monte de gente. Pessoas que só vêm no Fruto Fiel. Glória a Deus por isso. Pessoas que vêm todo domingo. Mas o fruto permaneceu. Porque essas pessoas que só vêm no Fruto Fiel, a gente sabe que tem algumas dificuldades que impedem muitas vezes de vir aqui à igreja. Mas vão na célula. Você está vendo como a célula é importante? A célula na sua casa é extremamente importante. Eu moro lá do outro lado, lá do Brás. A gente tem que atravessar o Brás lá, né? Para ir para casa. E lá tem pessoas que não vêm aqui. Ontem eles não vieram. Um casal de discípulos. Não vieram. Mas toda terça-feira estão lá na nossa casa, na célula. Ouvindo a palavra de Deus. Sendo regado pela aguinha. Amém? Então, os seus frutos vão permanecer. O seu cônjuge, os seus filhos, o seu ministério, célula, discípulos, terá fruto. Porque você é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Essa árvore é você, tem vida, gera frutos. Aonde você for, você vai gerar frutos. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra aí? Amém. Glória a Deus. A casa do ímpio será destruída, mas a casa do justo florescerá. Essa é a promessa que a gente
tem sobre a nossa vida. Isaías 65, capítulo 65, versículo 20, diz que mesmo que o homem viva 100 anos, mesmo que o homem viva 100 anos e morra com 100 anos, morreu muito jovem. Essa é a promessa de Deus. Já imaginou? Viver 100 anos e a pessoa fala, morreu jovem, tadinho. Olha, minha sogra morreu com 66 anos. A gente achou que ela morreu jovem. É verdade, é jovem. Principalmente quando a gente falta 20 anos para chegar no 66. 21. Falta 21 anos para chegar no 66. Né? A gente acha que é jovem. Menina, viveu nada. Pula essa, né, profeta? Pula, né? Mocinha. Profeta Luiz. Quem fala que esse cara tem a idade que ele tem? Sabe por quê? Eu sei por quê. Agora eu descobri por quê. É a missionária. Anda com uma menina, fica mocinho. 80 anos. Aí, ó, parece. Ai, Jesus. Mas a palavra de Deus diz isso. Mesmo que um homem morra com 100 anos, morreu jovem. E essa promessa é sobre nós. É sobre nós. Deus dá vida ao justo. Deus dá vida ao justo. Nesse capítulo, o profeta fala da prosperidade física, fala da prosperidade emocional. Depois você chega lá na sua casa e lê Isaías capítulo 65. Vai falar disso, dessa prosperidade. A prosperidade física. Prosperidade emocional, a sua alma. Prosperidade espiritual. Você fará parte de uma família ajustada, filhos ajustados, todos vivendo debaixo da honra de Deus, códigos de honra sendo trocados, pais e filhos trocando honra, marido, esposa, marido, honra. Essa é a palavra. Filhos que chegam em casa e pedem a bênção para o pai e para a mãe. Filhos que chegam em casa e pedem a bênção para o pai e para a mãe. Eu já falei aqui, eu peço a bênção para o meu pai e para a minha mãe. Amém. Eu conheço seu pai. Trabalhei com o pai da Paula há 24 anos atrás. Aí, de repente, ela aparece aqui. Olha que legal. Mas eu peço a bênção para o meu pai e para a minha mãe. Tá certo, não foi sempre assim, é verdade. Meia culpa, me redimo. Eu não posso falar outra coisa que não é verdade. Meu irmão está aqui, ele sabe. Né? Então, mas quando eu entendi a importância de se pedir a bênção para o pai e para a mãe, eu voltei a pedir a bênção para o pai e para a mãe. Porque, na verdade, começou com a minha avó e com o meu avô. A minha mãe ensinou, tem que pedir a bênção para a avó e para o avô. Ela não exigia, nem meu pai. Minha mãe não exigia, muito menos o meu pai. É meio desconectado às vezes, né? Ele é meio voado. Mas a minha mãe sempre cobrava que nós pedíssemos a bênção do avô e da avó. Então, até o final da vida do meu avô e da minha avó, a gente pediu a bênção para eles. Não sabia nem porquê, não tinha entendimento, né? Mas a gente chegava lá na casa da minha avó, do meu avô, a gente, bênção vó, bênção vô, beijava a mão deles e eles, Deus te abençoe. Não é bênção, né? É benção. Benção, avó. Benção, avó, benção, avô. E aí, meu avô e minha avó, Deus te abençoe. Parece uma bobeira, parece um protocolozinho, mas é um protocolo, é um princípio. Você reconhecer quem é autoridade sobre a sua vida. E aí passaram-se os anos e a minha mãe nunca cobrou isso, eu nunca ela pediu isso, que nós fizéssemos isso, e eu não fazia. Só que quando eu entendi que a bênção do meu pai, a bênção da minha mãe, são importantes para mim, mesmo depois de casado, eu comecei a novamente pedir a bênção para minha mãe e a bênção para o meu pai. Chego na minha mãe, bênção mãe, bênção pai, e tem que ser bênção, não pode ser bênção, senão não dá certo. Senão a bênção não vem. Tem bênção. Amém? Então, imagina, seus filhos, velho, barbudo, sua filha com o filho no colo, chegando para você e falando, bênção pai, bênção mãe. Que honra, que honra. A Marina, ela não dorme se eu não for orar com ela.
Não que ela não dorme se eu não for orar com ela, não é isso. Mas ela quer que eu vá orar com ela. É o momento dela, comigo. Então, quando eu estou trabalhando, à noite, ela dorme sem isso. E nem pede para a mãe. Mas quando eu estou em casa, ela fica lá. Pai, eu quero dormir. Vai dormir. Pai, você não vem? Vai, já estou indo. Sai do pé, chulé. E aí eu vou lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que abençoar a vida dela, eu tenho que orar por ela, dar um beijo nela, dar um abraço nela. Amém? Seus filhos vão saber chegar em qualquer lugar. Seus filhos vão saber sair de qualquer lugar. Vão saber honrar, vão ser honrados. Essa é a bênção que está sobre a nossa vida. Hoje em dia a criação é muito diferente. E aí, velho? Velho? Velho é seu futuro, animal. Velho? Mano! Ô, mano! Ah, mano! O Mateusão é a figura, cara. Mano pai, mano a mãe. O mano pai. E, sabe, é diferente. Hoje em dia o negócio tá diferente. As coisas que antes eram importantes, hoje já perderam valor. Aquilo que a gente fazia com os nossos pais, os nossos avós, hoje já... Ai, que coisa de velho, careta. Ai, quadrado. Ai, que coisa. Sabe, eu lembro que meu pai não deixava a gente participar das conversas de adulto. Eu não sei como era com ele, porque quando ele nasceu já estava velho. Ele nasceu, tinha 11 anos, então aí quando ele foi crescendo, eu já tinha que sair para trabalhar, para estudar. Então eu não ficava muito em casa. Então, mas comigo, meu pai não deixava a gente, se estivesse conversando só adulto, eu chegava ali, ele, sai fora aqui. Não era assim, né? Mas ele só tem adulto conversando, você não pode participar dessa conversa. E eu tinha que sair, porque era uma conversa de adultos. Princípio. Hoje em dia a gente conversa com as pessoas, com os nossos filhos presentes, e quanta porcaria que eles recebem. Muitas vezes nós, líderes de célula, pastores, discipulamos as pessoas, nossos filhos estão lá ouvindo os cacarecos, os problemas, as coisas da vida que precisam ser consertadas, mas os nossos filhos recebendo tudo aquilo no coração. Sabe? Às vezes tem problemas na igreja que a gente precisa resolver e os nossos filhos estão lá ouvindo. Desse jeito, eu não quero ficar na igreja, só tem problema na igreja. A igreja precisa ser um lugar agradável para eles. Então, que a gente tenha sabedoria de tratar assuntos com eles que são atinentes à idade deles. Marina está 13 anos, adolescente, então ela pode ouvir algumas coisas? Pode ouvir algumas coisas, mas tem coisas que ainda ela não pode ouvir. Ela não precisa desgastar a alma dela com certas coisas. Não precisa. Os tempos mudaram, mas os bons hábitos, eles precisam ser mantidos. Os bons hábitos precisam ser mantidos. Os filhos são herança sacerdotal. Os filhos são herança sacerdotal, eles precisam ser trabalhados na essência. Uma nova geração, para se tornarem árvores frutíferas, como você é comparado na palavra. Para que de uma mudinha se torne uma árvore plantada junto ao ribeiro. Tudo o que for plantado na família, você vai colher. Tudo o que for plantado na família, você vai colher. Você é uma árvore plantada junto aos ribeiros, sua casa vai germinar, vai brotar, vai florir, vai frutificar. Você e a sua casa são bênção. Quem planta a honra, tem direito de se alimentar dos frutos de honra. Quem planta a honra, tem direito de se alimentar dos frutos de honra. Cutuca aí, pessoa aí. Quem planta a honra, diz aí, por favor. Tem direito de se alimentar dos frutos da honra. Mas o contrário também é verdade.
Quem planta a honra se alimenta dos frutos de honra, mas quem planta a desonra se alimenta dos frutos da desonra. É o que eu falei, uma via de mão dupla. Em nossa família, se nós plantarmos honra, vamos colher honra. É impossível nós plantarmos honra e colhermos desonra. É impossível nós plantarmos honra e colhermos desonra. Assim como é impossível alguém plantar a desonra e colher a honra. O fruto que aparece no futuro é o resultado da semente plantada no presente. O fruto que aparece no futuro é o resultado da semente que é plantada no presente. Ontem eu fiquei impactado com o Felipe. A hora que o apóstolo chamou para subir aqui, ele estava falando de casal. Não sei se vocês lembram. Ele estava falando de casal. O Felipe foi. O que esse cara está fazendo aí? Não é casado? Tira ele daí, chuta ele daí de cima. Ele foi. A discipuladora levou ele. E ele foi, obedeceu a discipuladora, o comando. E subiu junto. E quando ele subiu, ele já chorava. Quando ele subiu, ele já estava chorando. E aí ele se ajoelhou aqui e ficou chorando. E chorando. E aí eu estava com a Silvana aqui do lado, eu falei, olha o Felipe. Ele soluçava de chorar. Eu falei, meu Deus, o casamento dele está acabado. Olha o Mateusão aí. Figura. E eu falei, meu Deus, o casamento dele deve estar com problema. Olha como ele chora. Cara, como ele chorava. Aí a Silvana percebeu, foi lá tentar consolar, acalmar o bichinho, mas o bichinho não acalmava. Aí é o Espírito Santo. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma ontem. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma. A presença de Deus estava forte aqui. Deus se manifestando, Deus falando, Deus agindo, Deus curando, Deus libertando. E ele foi tocado pelo Espírito Santo. E, cara, foi maravilhoso. O que é isso? Semente. Semente que um dia a Adriana começou a plantar quando ele era bebê. Quando estava na barriga ainda. Quando estava na barriga. Semente de honra foi plantada na vida desse menino. E ontem ele foi tocado pelo Espírito Santo. E ao ponto dele não conseguir nem se controlar, não conseguia nem respirar, o bichinho estava... Não. A Bia Dalita também? Olha aí. Está emocionada com Jesus. A Bia é formada em quem? Harvard, né? Física quântica lá, nada, é criança nossa da RIA, é nossa criança da RIA, ali é um jardim, cara, que se você lançar semente, frutifica, frutifica e frutifica, em nome de Jesus, nossos filhos serão uma geração que farão diferença nessa nação. Nós vamos ver isso, nós vamos ver os nossos filhos fazendo a diferença. Você sabia que tem um procurador chamado Guilherme Shelby, se eu não me engano, procurador da República, está lá no alto escalão. O cara é crente, crente dos bravos, aquele que dá dízimo, oferta, aleluia, glória a Deus. Crente. Ele é uma das vozes que luta contra a ideologia de gênero, por exemplo. Que luta contra o aborto, por exemplo. Provavelmente, eu não sei a história dele, mas provavelmente ele saiu de uma salinha dessa. Provavelmente. Os nossos filhos vão ser esses, que vão passar por essa vida, vão estudar e vão fazer a diferença na nação. E quem sabe, em nome de Jesus, o presidente da República. A gente precisa de um homem justo. Quando o justo governa, a nação se alegra. A gente precisa de um justo. Em nome de Jesus, ai Jesus, ajuda eu. E como toda semente, deixa eu voltar aqui, né? O fruto, certo. E como toda semente que é plantada, a honra, ela precisa ser acompanhada. Toda semente que você planta, ela precisa ser acompanhada.
Não adianta você jogar a semente lá e largar lá. Você precisa acompanhar, você precisa regar, você precisa colocar, como é que é? Fortificante, suplemento alimentar, mandar para academia, sei lá. Você tem que acompanhar aquela semente, você tem que pôr água, você tem que fazer as coisas. Você não pode simplesmente abandonar aquela semente lá. Da mesma forma é a honra. Ela precisa ser regada. A honra ela precisa ser regada com oração. A honra ela precisa receber palavras proféticas na direção dela. Nós precisamos chamar à existência aquilo que ainda está lá no sobrenatural, que ainda está no reino do Espírito. Precisamos chamar à existência a bênção do Senhor para a nossa semente. É por isso que a gente ora pelos filhos, por isso que a gente profetiza na direção dos filhos. Em nome de Jesus você não vai se desviar da palavra do Senhor. Em nome de Jesus você é uma árvore plantada junto aos ribeiros. Em nome de Jesus você vai casar com um homem que vai te suprir, um sacerdote do lar, que vai cuidar de você, que vai dar suprimento, que vai dar palavra, que vai te apresentar como está na palavra de Deus, sem ruga, sem mácula. Em nome de Jesus você vai casar com uma mulher auxiliadora, idônea, uma esposa apaixonada por você, pela sua casa, pelo seu compromisso com Deus, pela chamada, pelo ministério. Honra. Precisamos profetizar, precisamos declarar e decretar essas coisas sobre as vidas dos nossos filhos. Não basta largar a semente lá. A honra, olha só que importante. A honra ela não é um convite. A gente é convidado para ir para o casamento, para o aniversário, para a igreja. Mas a honra você não recebe um convite. Você não recebe o convite para honrar. Você não recebe um convite para honrar o seu pai e sua mãe, por exemplo. Mas a honra, você não é instigado. Mas quando nós aprendemos sobre honra, a gente se move nessa direção. A gente oferece honra. Quando a gente entende o princípio da honra, a gente honra. A gente quer honrar. Mesmo que tudo diga não. Mesmo que tudo diga não. Mesmo que as emoções falem o contrário. Que a sua mente fala o contrário. Que os seus valores falem o contrário. Você insiste em honrar. Ah, mas você não conhece meu pai. Como é que eu vou honrar meu pai? Um exemplo. Nós tínhamos um discípulo na célula e uma história terrível com o pai. Uma história terrível com o pai. Para você ter uma ideia, o pai dele chegou a dar um tiro na mãe, na frente dele. Atirou na mãe, na frente dele. Precisa de mais alguma coisa? Acho que não, né? Ele catava as irmãs dele. O pai catava as filhas, as irmãs desse moço, na frente dele, com ele nada, mas com as filhas, ele jogou a filha da escada abaixo na casa dele, assim, empurrou uma das filhas. Olha que gente boa, não é? O que dá vontade de fazer com um pai desse? Não dá? Qualquer ser humano normal pensaria isso. Pois é, esse moço, ele cuidava do pai dele. Cuidava não, cuida do pai dele até hoje. Ele viu o pai dando um tiro na mãe na frente dele. E ele cuida do pai. O pai está lá com AVC, todo torto, e ele cuida do pai. Ele vai lá, está num lugar, está internado numa clínica. Cada 15 dias ele vai lá, ora com o pai, leva coisas, cuida do pai. As irmãs não querem nem ver pintado de ouro. Não querem nem ver pintado de ouro. Que morra. Mas ele honra o pai. Até a esposa dele fala, meu, não sei como é que você faz tudo isso pelo seu pai. E ele fala, eu estou honrando meu pai, porque isso é um princípio. Eu estou honrando meu pai, porque isso é um princípio. E princípios devem ser cumpridos. O filho que obedece aos pais, mesmo sem concordar, um filho que obedece aos pais, mesmo sem concordar, está cumprindo o princípio da honra. Fala para mim, quando seu pai mandava você fazer alguma coisa que você não queria fazer, mas você fazia por obediência, é ruim ou não é? É. Quando você estava brincando, sábado, à tarde, na rua, ou dia de semana, na série, sei lá, aí sua mãe chamava, vem com a mãe.
Ai, mãe, mas um pouquinho, horário de verão. Pelo amor de Deus, não escureceu ainda. Vem tomar banho que seu pai está chegando. E a gente tinha que tomar banho, porque meu pai estava chegando. E quando ele chegar, já tinha que estar todo mundo de banho tomado. Mãe, bora, vai. E tinha que ir. Eu queria? Não queria, mas tinha que obedecer. Honra. Tem coisas que a gente fala, ó, filho, filha, é assim que a gente tem que fazer. Amém? Amém, glória a Deus, pai, beleza. Mas tem coisas que a gente sai daí agora, vem para cá. Mas por quê? Porque não interessa por quê. Agora é para sair, para obedecer. Obedecer. E quando a gente obedece, a gente está prestando honra. E nós estamos cumprindo o princípio. E se eu cumpro o princípio, a semente é plantada. Você e sua casa viverão o tempo de honra. Se você não desistir, para que até que essa porta seja aberta. Não desista. Você e sua casa viverão esse tempo de honra. Ninguém chega ao alvo sem esforço. E eu creio que Deus nos ajudará. A nossa meta é chegar ao alvo da honra. Não existe, olha só, não existe momentos em que honramos e momentos que não honramos. Ou você honra, ou você não honra. Ou você presta honras, ou você não presta honras. Não existe meio grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. É igual. Ou você honra, ou você não honra. A honra, ela é vivida no dia a dia. Aonde você estiver, você honra o seu pai, você honra a sua mãe, você honra a sua mulher, você honra o seu marido, honra os seus filhos, honra os seus amigos. Honra. A honra, ela é vivida no dia a dia. Honra o chefe. O chefe, aquele é o chefe. A honra, ela precisa ser vivida no dia a dia, na forma como nos comportamos, na forma como nós falamos, aqueles que cuidam de nós. É o nível do respeito que eu tenho para aqueles que investem no meu caráter. Sabe, uma das coisas que eu aceitei, misericórdia, né? Mas sabe uma das coisas que eu falei para o apóstolo quando ele falou, olha, eu vou e você fica. E eu fui pensar e aí eu falei para ele, apóstolo, eu vou encarar. Mas por amor e respeito a você, a sua família e a igreja. Porque ele investiu muito em mim. Não estou falando de dinheiro. Também investiu dinheiro já. Porque muitas vezes a gente precisa gastar muito, né, Charles? Charles e Raquel sabem muito bem disso. Gastar gasolina, atravessar a cidade para ir atrás de discípulo, ficar de noite acordado, gastando o bichinho aqui, o celular, a conta do celular. É um investimento financeiro. Então, porque eu reconheço isso, eu quero honrar o nome dos nossos apóstolos. É por isso que eu quero avançar. É por isso que eu quero fazer com que essa igreja passe para o lado de lá. Né, pastora? Ei, profeta? Tá ligado, né? Tá ligado. Que nem no Universal, tá ligado. E quem sabe a coisinha de dança também, né? Aí já fica lá da dança lá. Fica lá. A dança. É por isso que eu quero, para honrar aquilo que o nosso apóstolo já começou a fazer. Aquilo que o apóstolo Bertone começou a fazer. Honra. Porque eles investem em nós. Eles investem. A honra só é verdade se for confirmada no caráter. A gente só vê se uma pessoa é honrada ou não, se o caráter dela for um caráter de honra. Quando nós estamos apaixonados, eu estou terminando, tá? Não fica preocupado. Já são 9h30, dá tempo. Quando nós estamos apaixonados, lembra aí? Hein, Carol? Jean? Quando nós estamos apaixonados, como que fica, né? Você quer ficar junto sempre. Você quer dar provas de amor para a pessoa que você ama. Dar provas de amor. E aí, é flores todos os dias. Chocolatinho, bombonzinho. A namorada se machuca, o animal leva no colo. Né? Machucou o pezinho, o Richard é o chofer dela.
leva tudo quanto é canto. Por quê? Provas de amor. Ele quer provar que ele, não que precise, mas ele quer mostrar que ele ama. A gente é assim. Quando a gente está apaixonado, a gente faz essas loucuras, essas besteiras todas aí. Não é besteira não, pastor. As mulheres falam assim, não é besteira não. Não é não. Não é não, né, Raquel? Não é não, né, Charles? Oi? É flor e chocolate toda hora. Se você acompanha eles nas redes sociais, status, você vai ver. Essa menina, não sei como é que não engordou, tanto chocolate que já comeu. Mas, sabe, a gente fica assim, querendo dar provas de amor à pessoa que nós estamos apaixonados, seja com palavras, seja com presentes, seja estando perto. O amor, ele exige uma prova. O amor, ele exige uma prova. Pode vir, você mesmo, cara, Gabizinho, Carolzinha. A honra, ela exige uma prova. Aliás, o amor, ele exige uma prova. E a honra também tem uma exigência. A honra também tem uma exigência. E a exigência da honra é a obediência. A exigência da honra é a obediência. Não existe honra sem obediência. Não existe honra sem obediência. Quer saber como honrar? Quer saber como honrar? Obedeça. Obedeça a Deus. Quer saber como honrar os seus pais? Obedeça a seus pais. Como honrar a sua mulher? Obedeça a Deus. Faz aquilo que está escrito em Efésios 5, 25. Ou Efésios 5, na verdade. Seja o cabeça da casa. Seja o sacerdote supridor do lar. Você quer aprender a honrar? Mata a sua carne. Você quer aprender a honrar? Mata a sua carne. A honra é uma obediência, é uma chamada à obediência. A honra é uma chamada à obediência. Ainda que eu não concorde, eu me submeto. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Mas eu obedeço. O que é para fazer? O que é para fazer? Ah, eu não concordo com esse negócio de célula. Mas eu vou para a célula. Eu obedeço. Porque uma hora você vai concordar. Você vai entender. Às vezes a gente não concorda porque a gente não entende. Mas obedeça. E a obediência te leva a viver essa honra. Te leva a viver plantar essa semente. E em nome de Jesus, a sua casa irá florescer. Se coloque em pé em nome de Jesus.